Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, e bendita seja a sua mãe, Maria Santíssima, nossa mãe. Boa tarde, irmãos católicos. Eu me chamo Juvenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui gravar mais um vídeo e vou falar sobre a Eucaristia, sobre a nossa Santa Igreja e também a importância de nós católicos ter conhecimento a fundo da nossa fé, para que não sejamos católicos de tradição, de palavra. Nós, católicos, devemos ter conhecimento da nossa fé, ter formação católica. E aqui venho aqui explicar como podemos ter uma formação católica da nossa fé a fundo. Lendo o Catecismo da nossa Santa Igreja como guia, que nos cita textos bíblicos das Sagradas Escrituras. E depois ler a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, porque nós devemos de ler a Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus que está escrita aí para nós ter conhecimento dos caminhos hacia Deus, da nossa salvação, corrigir as nossas falhas, os erros que temos muitos, nós, os seres humanos. Então, é importante que nós tenhamos conhecimento da nossa fé, lendo o Catecismo da nossa Santa Igreja como guia para interpretar as Sagradas Escrituras à luz da nossa Santa Igreja, porque se lemos a Bíblia por nossa própria conta, temos a tendência de torcer a verdade, interpretar o contrário e cair nas falsas doutrinas, como a evangélica, testigo de Jeová e pentecostais, tantas outras cá por aí, que não são verdadeiras. A Igreja Católica é a única igreja verdadeira, fundada por Cristo, por Jesus, sobre Pedro e sobre todos os apóstolos. Então, é importante que nós tenhamos conhecimento e que não vejamos dizer que todas falam disto, tudo fala que é muito bonito e todos não levam a Deus. É uma mentira, porque assim, as Sagradas Escrituras, Jesus fundou uma igreja, deixou os sacramentos para nós sermos salvos. Então, se nós não vamos à missa aos domingos, não vivemos sacramentos como o bautizo, a primeira comunhão, receber a Cristo na primeira comunhão, se preparar para a primeira comunhão, para receber a Cristo por primeira vez, na Eucaristia, que é Jesus, que é o tesouro mais grande que temos na nossa Santa Igreja, no altar, no Sagrário, que é Cristo que está aí, realmente verdadeiro, presente em sua divinidade, corpo, alma e sangue. Ele está aí realmente, porque assim ele nos ensinou. Então, acerca disto, eu vou ler aqui. É um pouco largo, mas vale a pena, porque assim tenho de ler completo para poder explicar. Então, é importante que nós tenhamos esse conhecimento. Aqui, apareci qualquer coisa aqui, vou. Ok. Então, é assim, aqui tenho o Catecismo da nossa Santa Igreja Católica, que nos cita textos bíblicos para que é como uma guia para nós poder interpretar e compreender a palavra de Deus à luz da nossa Santa Igreja. Então, vou ler aqui, que é o 11, artigo 1, capítulo 1, artigo 11, o banquete pascal. A missa é, ao mesmo tempo e inesperavelmente, o memorial sacrificial em que se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão do corpo e sangue do Senhor. Mas a celebração do sacrifício eucarístico está toda orientada para a união íntima dos fiéis com Cristo. Pela comunhão, comungar é receber o próprio Cristo, que se ofereceu por nós. Aqui nos explica claramente o que Jesus nos ensina, nos ensinou. Realmente lo recebemos verdadeiramente, não é simbólico nem recordatório. Então, vou seguir lendo aqui para que e depois vou explicando pouco a pouco. O altar, à volta do qual a Igreja se reúne na celebração da Eucaristia, representa os dois aspectos do mesmo mistério, o altar do sacrifício e a mesa do Senhor. E isso tanto mais que o altar cristão é o símbolo do próprio Cristo presente no meio da Assembleia,
Assembleia somos todos nós, reunidos na igreja, e próprio Cristo está aí realmente no meio da Assembleia. Ele é o coração da igreja, do altar cristão e o da Assembleia dos Fiéis. Ao mesmo tempo, como vítima oferecida para a nossa reconciliação e como alimento celeste que se nos dá com efeito o que é o altar de Cristo, senão a imagem do corpo de Cristo, pergunta Santo Ambrósio. E nosso passo, o altar, representa o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo está sobre o altar. A liturgia exprime esta unidade do sacrifício e da comunhão. Numerosas orações, assim a Igreja de Roma reza na sua anafora. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa oferenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste, diante da vossa divina majestade, para que todos nós participando deste altar pela comunhão do santíssimo corpo e de sangue do vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu. O sacrifício a Jesus que o sacerdote oferece no altar. Tomai todos e comei a comunhão. O Senhor dirige-nos um convite insistente a que o recebemos no sacramento da Eucaristia. Em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Por isso é necessário confessar-se no confessionário para poder receber o corpo de Cristo para a nossa salvação, para que tenhamos vida eterna. Aqui cita João, capítulo 6, 53. Para responder a este convite, devemos preparar-nos para este momento tão grande e santo. São Paulo exorta a um exame de consciência. Quem comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, cada qual a si mesmo, e então coma desse pão e beba desse cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Aquele que tiver consciência de um pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes de se aproximar à comunhão. Por isto é muito importante ter conhecimento para poder se aproximar a receber a comunhão, a receber o Senhor. Todo aquele que recebe o corpo de Cristo indignamente recebe a sua própria condenação. Por isso temos que fazer um exame de consciência, se podemos receber o Senhor ou não. Perante a grandeza desse sacramento, o fiel só pode retomar humildemente e com ardente fé a palavra do centurião. Dominum su dignum, aqui é em latim, não compreendo bem aqui esta palavra, vou seguir lendo mais à frente. Meu Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. E na divina liturgia de São João Cristóvão, os fiéis oram no mesmo espírito. Faz-me comungar hoje, ó Filho de Deus, na tua ceia mística, porque eu não revelarei o segredo aos teus inimigos, nem te darei o beijo de Judas, mas, como o ladrão, eu te suplico, lembra-te de mim, Senhor, no teu reino, para se prepararem convenientemente para receber este sacramento. Os fiéis devem observar o jejum prescrito na sua igreja. Atitude corporal, gestos, traje, deve traduzir o respeito, a solenidade,
a alegria deste momento em que Cristo se torna nosso hospedeiro. É conforme aos próprios sentidos da Eucaristia que os fiéis, se tiverem as disposições requeridas, recebam a comunhão. Quando participam na missa, recomenda-se vivamente aquela mais perfeita participação na missa, em que os fiéis, depois da comunhão do sacerdote, recebem do mesmo sacrifício e o corpo do Senhor. A Igreja impõe aos fiéis a obrigação de participar na divina liturgia nos domingos e dias de festa e de receber a Eucaristia ao menos uma vez em cada ano, se possível no tempo pascal, preparados pelo sacramento da reconciliação, mas recomenda-lhes vivamente que recebam a Santa Eucaristia aos domingos e dias de festa, ou ainda mais vezes, mesmo todos os dias, graças à presença sacramental de Cristo sobre cada uma das espécies. A comunhão apenas sob a espécie de pão permite receber todo o fruto da graça da Eucaristia. Por razões pastorais, esta maneira de comungar estabeleceu-se legitimamente como a mais habitual no ritmo latino. A Sagrada Comunhão tem uma forma mais plena enquanto sinal quando é feita sobre as duas espécies. Com efeito, nesta forma, manifesta-se mais perfeitamente o sinal do banquete eucarístico. É a forma habitual de comulgar nos ritmos orientais. Os frutos da comunhão. A comunhão aumenta a nossa união com Cristo. Receber a Eucaristia na comunhão traz consigo, como fruto principal, a união íntima com Cristo. Jesus, de facto, o Senhor diz: quem coma minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. João, capítulo 6, 56, versículo 56. A vida em Cristo tem o seu fundamento no banquete eucarístico, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também o que me come viverá por mim. João, capítulo 6, versículo 57. Quando nas festas do Senhor os fiéis recebem o corpo do Filho, proclamam uns aos outros a boa nova de que lhes foram dadas as armas da vida, como quando o anjo disse a Maria de Madalena: Cristo ressuscitou, eis que também agora a vida e a ressurreição são conferidas àquele que receba a Cristo. E o alimento material produz na nossa vida corporal, realiza a comunhão de modo admirável na nossa vida espiritual. A comunhão da carne de Cristo ressuscitado, vivificada pelo Espírito Santo, e vivificada carne de Cristo ressuscitado, verificada pelo Espírito Santo e verificante, conserva, aumenta e renova a vida da graça recebida no batismo. Este crescimento da vida cristã precisa de ser alimentado pela comunhão eucarística, pão da nossa peregrinação até a hora da morte, em que nós será tudo como viático. A comunhão afasta-nos do pecado. O corpo de Cristo que recebemos na comunhão é entregue por nós, e o sangue que nós bebemos é derramado pela multidão para remissão dos pecados. E é por isso que a Eucaristia não pode unir-nos a Cristo sem nos purificar, ao mesmo tempo, dos pecados cometidos e nos preservar dos pecados futuros. Sempre que o recebemos, anunciamos a morte do Senhor. Se nós anunciamos a morte do Senhor, anunciamos a remediação dos pecados. Se
de cada vez que o seu sangue é derramado para remissão dos pecados. Eu devo recebê-lo sempre, para que sempre ele perdoe os meus pecados. E o que peço sempre devo ter sempre um remédio, tal como o alimento corporal serve para restaurar as forças perdidas. Assim também a Eucaristia fortifica a caridade que na vida cotidiana tende a enfraquecer-se, e esta caridade vivificada apaga os pecados veniais, dando-se a nós Cristo reaviva o nosso amor e torna-nos capazes de quebrar as ligações desordenadas às criaturas e de nos radificar-nos nele. Uma vez que Cristo morreu por nós, por amor, quando nós fazemos memória da sua morte, no momento do sacrifício, pedimos que esse amor nos seja dado pela vinda do Espírito Santo. Suplicamos humildemente que, em virtude desse amor pelo qual Cristo quis morrer por nós, também nós, recebendo a graça do Espírito Santo, possamos considerar o mundo como crucificado para nós, e seremos nós próprios crucificados para o mundo, tendo recebido o dom do amor. Morramos para o pecado e vivamos para Deus. Pela mesma caridade que acende em nós a Eucaristia, persevera-nos dos pecados mortais futuros, quando mais participamos na vida de Cristo e progredimos na sua amizade. Mais difícil nos será romper com ele pelo pecado mortal. A Eucaristia não está ordenada ao perdão dos pecados mortais. Isso é próprio do sacramento da reconciliação. O que é próprio da Eucaristia é ser o sacramento daqueles que estão na plena comunhão da Igreja. A unidade do corpo místico, a Eucaristia faz a Igreja. Os que recebem a Eucaristia ficam mais estreitamente unidos a Cristo. Por isso, mesmo Cristo une todos os fiéis num só corpo. A Igreja, a comunhão, renova, fortalece e aprofunda esta incorporação na Igreja já realizada pelo batismo. No batismo, fomos chamados a formar um só corpo. A Eucaristia realiza esta revocação, o cálice da benção que abençoamos. Não é comunhão com o sangue de Cristo. O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo, uma vez que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, porque participamos desse único pão. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16, 17. Aqui nos cita. Pois nós somos batizados e comulgamos a Cristo no seu corpo. Passamos a ser igreja por meio do batismo. E passamos a ser igreja. Pertenecemos a Cristo. Desde aí, Ele habita em nós. E comulgamos, entramos em comunhão com Cristo. Se sois o corpo de Cristo e seus membros é o vosso sacramento que está colocado sobre a mesa do Senhor, é o vosso sacramento que recebeis. Vós respondeis, Amém. Sim, é verdade. Aquilo que recebeis. E ao responderes, sobrescreveis, tu ouves essa palavra, o corpo de Cristo, e respondes, Amém. Então, se um membro de Cristo, para que o seu Amém seja verdadeiro. Amém é dizer que sim. A Eucaristia compromete-nos com os pobres para receber na verdade o corpo e o sangue de Cristo entregue por nós. Temos de reconhecer a Cristo nos mais pobres, seus irmãos. Sobre estes o sangue do Senhor, e não reconheces sequer o teu irmão. Desonras esta mesa,
se não julgas digno de partilhar o teu alimento, aquele que foi julgado, digno de tomar parte nesta mesa. Deus libertou-nos de tudo os teus pecados e chamou-te para ela. O teu nem então te tornastes mais misericordioso. A Eucaristia e a unidade dos cristãos perante a grandeza deste mistério. Santo Agostinho exclama: o sacramento petite, aqui em latim, vou saltar aqui, o sacramento da piedade, o sinal da unidade, o vínculo da caridade, quando mais dolorosas se fazem sentir as divisões da Igreja, que rompem a comum participação na mesa. Do Senhor, tanto mais prementos são as orações que fazemos ao Senhor para que voltem os dias da unidade completa de todos os que creem nele. As igrejas orientais que não estão em comunhão plena com a Igreja Católica celebram a Eucaristia com um grande amor. Essas igrejas, embora separadas, têm verdadeiros sacramentos e, principalmente, em virtude da sucessão apostólica, o sacerdócio e a Eucaristia, por meio dos quais continuam unidos a nós por vínculos estreitamente. Portanto, uma certa comunhão é não só possível, mas até aconselhável em circunstâncias oportunas e com aprovação da autoridade exercidas da reforma separadas da Igreja Católica só converso e geniam a íntegra substância do mistério eucarístico, sobretudo por causa da falta dos sacramentos da ordem. É por esse motivo que a intercomunhão eucarística com estas comunidades não é possível para a Igreja Católica. No entanto, estas comunidades eclesiais, quando na Santa Ceia fazem memória da morte e ressurreição do Senhor, professam que a vida é significada na comunhão com Cristo e esperam a sua vinda gloriosa. Se ungir uma grave necessidade segundo o juízo do ordinário, os ministros católicos podem ministrar os sacramentos, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos aos outros cristãos que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica, mas que os podem, por sua livre vontade, requerer-se, nesse caso, que manifestem a fé católica em relação a este sacramento e que se encontrem nas devidas deposições. Pois, aqui, lhes explicado aqui e lido sobre a importância do sacramento da Eucaristia. Jesus, que o sacrifício no altar. Jesus é o coração da igreja, a Eucaristia no altar é o coração e o centro da nossa fé da igreja. Jesus, quando o sacerdote oferece no altar e consagra a Eucaristia, é Jesus que está aí, realmente presente. Ele oferece a Jesus como sacrifício no altar. Isso é uma grande verdade. O tesouro mais grande que temos na nossa Santa Igreja é Jesus Eucarístico, no sagrário, no altar. Ele está aí realmente presente. Por isso, irmãos católicos, desde aqui faço este apelo a que nós aprendamos a conhecer a nossa fé a fundo, a ter formação da nossa fé. E assim poder nós ensinar aos nossos filhos que não têm nem conhecem a fé a fundo. Nós estamos obrigados por dever ensinar aos nossos filhos, porque senão eles vão crescer sem fé, sem conhecimento. Então, é muito importante, e para estes tempos difíceis que nos estamos aproximando, de onde estamos a ver muita coisa feia por aí, que querem destruir a igreja desde adentro, com muitos infiltrados para destruí-la.
mas também temos bons sacerdotes, bons cardeais e bons obispos que defendem a Igreja e também muitos laicos que predicam a verdade. Isto é muito importante, que tenhamos conhecimento da nossa fé. Hoje em dia temos duas igrejas católicas, uma falsa e uma verdadeira. A falsa é toda aquela que diz que tudo é misericórdia, que todos se salvam, que nega o inferno, nega o diabo, contradiz as Sagradas Escrituras, porque Jesus mesmo, na Sagrada Escritura, expulsava os demónios possuídos nas pessoas. Então, todo aquele que sacerdote ou que contradiz estas coisas, contradiz as Sagradas Escrituras, porque o inferno existe, o diabo existe, como existe o purgatório, daí é salvo, mas do inferno ninguém se salva. Então, mas também temos a igreja verdadeira, porque há duas, uma falsa e uma verdadeira. A verdadeira é aquela que defende a verdade, que denuncia o pecado. Essa é a verdadeira. E que fala do inferno, fala do pecado, que é necessário que nós nos confessemos, nos aproximamos do confessionário a se confessar com a consciência, façamos exame de consciência para poder confessar-nos, ir ao confessionário, para sermos perdoados e para assim poder receber a Cristo na Eucaristia, para purificar nossos pecados, lavar as nossas vestiduras, branqueá-las, que é o pecado que temos adentro da nossa alma. É tudo por hoje, meus irmãos católicos. Este vídeo foi um pouco largo porque o tema é da Eucaristia e tenho que ler desde um princípio ao fim, porque senão não posso deixar por a metade. Então, é tudo por hoje. Não vou alargar mais este vídeo, só vou pedir tudo aquilo que se pode subscrever no meu canal, que é muito importante para que mais irmãos católicos e não católicos, para que tenha conhecimento da sua fé e para que o YouTube possa recomendar este vídeo a mais irmãos católicos como eu, que fui mal católico toda a minha vida. Só depois dos 3 anos que eu, debaixo de, quando houve Covid, e também tive Covid, não foi muito grave, mas tive, e muitos irmãos morreram por isso. Então, um dia para eu refletir sobre a minha vida. Ainda bem, fui a tempo. Nunca é tarde. Não importa a idade que tenhamos. Para nós, mudar de vida. Viver uma vida em Cristo. Ir à Santa Missa aos domingos. Receber a Cristo na Eucaristia. É tudo por hoje, irmãos. Que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.